Você já parou para pensar como o destino de alguém pode estar traçado desde antes do seu nascimento? João Batista nasceu em um cenário repleto de expectativas, mistério e milagres. Seu pai, Zacarias, sacerdote respeitado, e sua mãe, Isabel, estéril e avançada em idade, carregavam consigo uma história de fé e esperança silenciosa, que só se revelaria em um momento divinamente planejado. Imagine a incredulidade de uma família ao receber a notícia de um nascimento impossível, anunciado por um mensageiro celestial. Como se o universo conspirasse para preparar um profeta, cada detalhe de sua origem carregava sinais de algo maior por vir. O episódio do anúncio do anjo Gabriel não é apenas um relato religioso, é um símbolo de que a vida pode transcender todas as limitações humanas. Zacarias, cético, questionou a plausibilidade da promessa e por isso permaneceu mudo até o nascimento de João, marcando o início de uma narrativa que uniria sobrenatural e humano de maneira única. Esse silêncio forçado do pai, embora temporário, revelou ao mundo o peso da missão que estava por vir. Já pensou como um simples nascimento poderia carregar tamanho significado? Desde o ventre materno, João foi apresentado a uma vocação especial. Isabel sentia a presença divina, e há registros de que o bebê se alegrou no ventre ao ouvir a saudação de Maria, mãe de Jesus. Esse pequeno gesto, que muitos poderiam ignorar como superstição ou exagero, na verdade mostra a importância de João como precursor do Messias, conectado ao plano maior da história desde os primeiros dias de vida. Curioso pensar que um feto pudesse ser parte de um enredo que mudaria para sempre o rumo da fé e da cultura judaica. Crescer em uma família que vivia entre a fé e a tradição exigia disciplina e sensibilidade. João absorveu desde cedo ensinamentos sobre a lei e os profetas, mas também se destacou por uma natureza introspectiva e contemplativa. Sua infância foi marcada pelo contraste entre a simplicidade da vida rural e o peso das expectativas espirituais. Você consegue imaginar uma criança tão pequena já carregando sobre si a responsabilidade de preparar o caminho para o Salvador? Os relatos sugerem que João, ainda jovem, demonstrava sinais de vocação profética. Seu caráter austero e a busca por pureza não eram apenas escolhas pessoais, mas reflexos de uma preparação quase que predestinada. Ele já se destacava pela coragem de questionar, pela integridade moral e pelo desejo de justiça, traços que o tornariam singular entre os homens e o levariam a confrontar reis e poderosos. Cada pequeno gesto da infância parecia ecoar nos séculos, prenunciando a relevância que teria na história da salvação. Curioso também é o contexto histórico em que João nasceu. A Judéia vivia sob ocupação romana, com tensões políticas e religiosas latentes. Cada família tinha suas tradições, mas poucos eram chamados para romper com a rotina comum e se tornar parte de um enredo que ultrapassaria fronteiras. João, desde cedo, não apenas nasceu em um tempo propício, mas em um espaço carregado de desafios, onde sua mensagem precisaria confrontar interesses, crenças e costumes profundamente enraizados.
Já se perguntou como a infância de alguém pode influenciar tanto seu papel na história? João foi criado em um ambiente que misturava fé, disciplina e expectativa, moldando um caráter que seria firme, inabalável e audacioso. Ele não era apenas um menino nascido de pais idosos. Era o primeiro a responder ao chamado divino de preparar o caminho do Messias. Cada gesto, cada ensinamento recebido, cada prova silenciosa da infância contribuiu para formar a personalidade que mais tarde enfrentaria reis e profetizaria verdades difíceis. E então, ao perceber a magnitude dessa origem, podemos começar a entender por que João Batista se tornou uma figura tão emblemática. Sua infância é mais do que um relato, é um convite a refletir sobre destino, coragem e fé. Um simples nascimento envolto em milagres e sinais pavimentou o início de uma jornada que ninguém poderia ignorar. Você já imaginou o que leva alguém a abandonar o conforto e se entregar ao isolamento total? João Batista decidiu trilhar esse caminho no deserto da Judéia, um lugar árido, repleto de desafios naturais, mas também carregado de significado espiritual. Ali, longe da civilização e do barulho da sociedade, ele começou a se preparar para sua missão, adotando hábitos austeros e buscando uma conexão intensa com Deus. Cada pedra, cada vento seco e cada noite silenciosa contribuíram para forjar um profeta capaz de confrontar reis e tocar corações. O deserto, que para muitos seria sinônimo de abandono ou desespero, para João se tornou um laboratório de disciplina e introspecção. Ele vestia roupas simples de pelo de camelo e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, rompendo com qualquer conforto material. Esse estilo de vida não era apenas uma demonstração de ascetismo, mas um sinal poderoso de comprometimento com sua vocação. Você consegue perceber como essas escolhas moldaram a coragem e a força que ele precisaria ao enfrentar autoridades? Ali, no silêncio do deserto, João desenvolveu habilidades únicas de percepção e discernimento. Ele observava a natureza, os animais e o céu, refletindo sobre a lei e as profecias, absorvendo cada detalhe como quem lê um livro sagrado em voz alta. Cada dia de solidão fortalecia seu espírito, preparando-o para uma missão que exigiria clareza moral, firmeza e coragem sem precedentes. E é curioso pensar que, em meio à aridez e ao isolamento, surgem os maiores personagens da história. Sua fama começou a se espalhar, mesmo naquele cenário inóspito. Pessoas vinham de todas as partes, movidas por rumores sobre o homem do deserto que pregava a penitência e anunciava a chegada do Messias. João tornou-se um enigma vivo, ao mesmo tempo distante e próximo, austero e profundamente humano. Pergunte-se, como um homem sozinho, em um ambiente tão hostil, consegue atrair multidões e marcar a história com tanta intensidade? Além da disciplina física, João cultivava um rigor moral inabalável. Ele denunciava injustiças, exortava ao arrependimento e preparava corações para receber a verdade que se aproximava. Cada visitante do deserto saía transformado, impressionado
pela força de um homem que vivia em completa simplicidade. Esse contraste entre a dureza da vida e a profundidade da mensagem fez dele uma figura única, admirada e temida ao mesmo tempo. Curioso também é o simbolismo do deserto na tradição judaica. Ele representava purificação, teste e preparação. João não estava apenas se isolando fisicamente, mas passando por um processo que transcendia o corpo. Sua mente, espírito e caráter eram lapidados, tornando-o apto para o papel de precursor do Messias. Cada desafio enfrentado, cada noite de solidão e cada tentação superada ajudavam a moldar sua autoridade moral. E então, no ápice dessa preparação, João já não era mais apenas um homem do deserto. Ele se tornava uma voz poderosa que clamava no silêncio, pronto para conduzir multidões, desafiar líderes e anunciar uma transformação iminente. A vida austera, os sinais visíveis e invisíveis do deserto, tudo convergia para consolidar a figura que a história guardaria com reverência. Você consegue imaginar o impacto de um profeta assim, surgindo em meio à aridez? Antes de avançarmos, quero te desafiar a interagir nos comentários. Qual curiosidade sobre João no deserto mais te surpreendeu? Compartilhe sua opinião e assim construímos juntos esse estudo fascinante sobre a vida de um dos maiores profetas da história. Imagine a cena. O deserto ainda guarda os ecos da voz de João, quando um homem surge entre os seguidores, vindo da Galileia, simples, silencioso, mas carregado de algo incomum. Esse homem é Jesus, e seu encontro com João é muito mais do que uma formalidade religiosa. É um momento que mudaria para sempre a história do povo judeu. João, ao perceber sua presença, sente que aquele batismo vai além de um ritual. Será o marco do início de uma nova era. É impossível não se perguntar como ele sabia que aquele era o Messias que vinha. O batismo em águas do Rio Jordão tinha significado profundo, simbolizava arrependimento, purificação e abertura para a transformação interior. João conduzia cada pessoa com cuidado, mas ao ver Jesus, percebe que este não precisava se arrepender, pois era sem pecado. Ainda assim, João se coloca em posição de humildade, servindo como elo entre o povo e o plano divino. Essa tensão entre autoridade e submissão cria um dos momentos mais fascinantes da narrativa bíblica, e é nela que se percebe a profundidade da missão de João. Quando Jesus emergiu das águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Para João e para os presentes, aquilo não era apenas espetáculo, era sinal de confirmação divina. Cada detalhe parecia coreografado com perfeição. O silêncio do deserto, o fluir das águas, o olhar atento do profeta e o toque do Espírito. Curioso pensar que esse instante, aparentemente simples, se tornaria referência para gerações futuras, marcado em textos sagrados e tradições cristãs. João testemunhou e, ao mesmo tempo, participou do início do ministério público de Jesus. Ele compreendeu que sua própria missão de preparar o caminho estava atingindo seu ápice. O batismo não apenas legitimava Jesus perante o povo, mas também reforçava a autoridade moral e profética de João. E você já refletiu
sobre como esse momento demonstra que a função de um profeta, muitas vezes, é apontar o caminho para algo maior do que ele próprio. O impacto entre os seguidores foi imediato. Muitos que já buscavam arrependimento encontraram em João não apenas um guia, mas um ponto de conexão com o Messias que estava para revelar uma nova compreensão de fé e justiça. João, com seu estilo direto e firme, introduziu Jesus de forma que ninguém pudesse ignorar sua presença ou missão. Essa é uma das curiosidades mais fascinantes. A humildade de João se torna a ponte que une a humanidade ao divino de maneira tangível. Curioso também é observar o contraste entre João e Jesus. Enquanto João vivia no deserto, austero e solitário, Jesus já começava a caminhar entre as pessoas, transmitindo ensinamentos e sinais de transformação. Esse contraste evidencia a complementaridade entre preparador e iniciado, entre profeta e Messias, entre homem e plano divino. Cada gesto, cada palavra e cada detalhe da cerimônia do batismo carrega camadas de significado que só aumentam quando estudamos mais de perto. A partir desse momento, João intensifica sua missão de chamar o povo ao arrependimento, mas sempre com humildade e clareza sobre seu papel. Ele entende que seu destaque não é para si, mas para apontar o caminho para Jesus, algo raro em qualquer contexto de poder ou fama. Essa consciência de propósito molda sua trajetória futura, preparando-o para confrontos e desafios ainda maiores que exigirão coragem sem medida e firmeza inabalável. E assim, ao testemunhar o batismo, João não apenas confirma a identidade de Jesus, mas também fortalece a própria missão que carregava desde o deserto. É nesse momento que ele se torna referência para multidões e que sua história passa a ser contada como exemplo de coragem, discernimento e fidelidade. Você já se perguntou como alguém consegue enfrentar líderes poderosos apenas com palavras e coragem? João Batista não apenas batizava e chamava o povo ao arrependimento, ele denunciava sem medo os abusos de Herodes Antipas, expondo adultério, injustiça e corrupção com uma firmeza que poucos ousariam. Suas palavras eram afiadas, mas carregadas de verdade, capazes de despertar consciência e provocar reflexão em qualquer ouvinte. Como o simples poder da fala pode desafiar reis e mudar destinos? O profeta se tornou uma pedra no sapato da corte de Herodes. Sua denúncia direta contra o comportamento de Herodes e sua esposa Herodíades não era apenas crítica moral. Era um confronto que mexia com interesses, poder e imagem pública. Cada sermão tinha efeito imediato, causando desconforto e medo nos poderosos, enquanto inspirava o povo. É fascinante pensar que a coragem de uma única pessoa pode alterar o curso político de toda uma região, sem um exército, apenas com autoridade moral. João pregava de forma incisiva, mas também profundamente simbólica. Ele utilizava imagens poderosas para transmitir suas mensagens. Arbustos, rios, serpentes e o próprio deserto se tornavam metáforas vivas de arrependimento, purificação e julgamento. Esse estilo poético, quase cinematográfico, cativava multidões e criava uma narrativa que não podia ser ignorada.
Você consegue imaginar como esses discursos ecoavam na mente do povo, fazendo cada palavra pesar mais do que a espada de um soldado? O impacto de sua pregação se estendia além da moralidade pessoal. João questionava tradições religiosas vazias, criticava a hipocrisia e desafiava a passividade da sociedade. Ele não buscava fama nem poder. Seu objetivo era claro: preparar o caminho para algo maior, apontar para Jesus, despertar consciências e confrontar injustiças. Essa combinação de coragem, ética e visão profética é o que torna João uma figura singular, cujo exemplo ressoa até hoje. Muitas vezes, a pregação de João era acompanhada de atos que reforçavam suas palavras. Ao chamar o povo ao batismo, ele não apenas falava de arrependimento, oferecia um gesto tangível de mudança, mostrando que fé e ação caminham juntas. Cada batizado no Jordão era, portanto, um símbolo de ruptura com o pecado e um passo em direção à transformação pessoal e coletiva. Curioso pensar que um simples rito poderia gerar tamanha revolução moral e espiritual. Curioso também é notar como João equilibrava firmeza e empatia. Ele não atacava gratuitamente, mas expunha a verdade de forma direta, consciente do impacto que suas palavras tinham. Sua coragem se transformava em exemplo. Os poderosos sentiam medo, mas o povo encontrava inspiração e esperança. Ele provava que a força de um profeta não está em armas ou títulos, mas na integridade e na capacidade de falar a verdade sem concessões. Sua pregação se tornou um fenômeno social. Multidões vinham de todas as regiões, atraídas por sua autoridade moral e por suas mensagens impactantes. O povo se aglomerava para ouvir sobre arrependimento, justiça e mudança, ansioso por sinais e orientação. João, sempre consciente de seu papel, lembrava que tudo apontava para Jesus, mantendo o foco na missão de preparar corações e mentes para algo maior. É impressionante como ele transformava multidões apenas com palavras e presença. E então, refletindo sobre toda essa coragem, podemos perceber que João Batista foi mais do que um profeta. Foi um verdadeiro ativista moral e social de seu tempo, enfrentando injustiças sem medo, inspirando seguidores e deixando lições que ultrapassam séculos. Você consegue imaginar o peso de um profeta sendo preso por enfrentar um rei? João Batista, que durante tanto tempo denunciara a injustiça e a corrupção de Herodes Antipas, viu sua coragem transformada em cárcere. A prisão não apenas isolou João fisicamente, mas também marcou o início de um período de tensão que mexeria com o destino de muitos. Como alguém mantém a fé e a integridade quando as grades da opressão cercam seu corpo e sua missão? Herodes, apesar do temor do povo e da fama de João, sentia-se encurralado pela força moral do profeta. Preso, João continuava sendo uma ameaça. Suas palavras ecoavam além das paredes da cela, e sua presença moral parecia atravessar o tempo e o espaço. A tensão entre o governante e o profeta tornava-se palpável, pois cada gesto, cada denúncia anterior pesava como um julgamento silencioso sobre a consciência do rei. É fascinante pensar que a verdade de um homem possa intimidar um soberano poderoso. A prisão
também expôs a complexidade da relação de João com Herodes. Não se tratava apenas de confronto direto. Havia questões pessoais e políticas. Herodes admirava a coragem de João, mas era incapaz de ceder diante da pressão social e das normas de sua própria corte. Essa dualidade entre respeito e ameaça cria um cenário dramático, quase cinematográfico, que torna a história ainda mais envolvente. Você consegue sentir a tensão desse embate entre fé e poder? Durante seu tempo na cela, João não perdeu sua lucidez nem a força de sua missão. Ele continuava aconselhando, enviando mensagens e confirmando sua função como precursor de Jesus. Cada visita, cada carta ou mensagem era recebida como palavra de sabedoria, ecoando além das paredes frias e transformando a prisão em um espaço de influência silenciosa, mas poderosa. Curioso como alguém confinado fisicamente pode ampliar tanto sua presença moral e espiritual. Herodíades, movida pelo ressentimento e pela vingança, intensificou a pressão sobre Herodes. O desejo de eliminar João não era apenas político, mas pessoal, fruto de humilhações passadas e do temor de suas palavras incisivas. A tensão entre o profeta e a corte crescia, tornando cada dia de prisão mais perigoso. Essa trama revela não apenas a coragem de João, mas também a intriga e a manipulação que permeavam o poder naquela época. Apesar da situação desesperadora, João mantinha firme sua integridade. Ele não cedeu à pressão, nem buscou acordos para salvar sua vida. Cada instante de confinamento reforçava sua autoridade moral diante do povo e consolidava seu legado como profeta corajoso. A história nos ensina que muitas vezes a verdadeira força não está em escapar do perigo, mas em permanecer firme diante dele, mesmo sabendo das consequências. Curioso também é observar como a prisão transformou João em símbolo de resistência e coragem. O povo, que antes o seguia no deserto e nos rios, agora o admirava ainda mais. Sua integridade se tornava inspiração, provando que a moral e a justiça podem superar a intimidação física. A narrativa de sua prisão nos ensina sobre a capacidade de manter convicções inabaláveis frente a adversidades extremas. E assim, a tensão com Herodes alcança seu clímax, preparando o terreno para o desfecho inevitável, o martírio. Como alguém preso e ameaçado consegue continuar a influenciar o mundo ao seu redor? Essa pergunta nos ajuda a compreender a profundidade da coragem de João Batista. Você já refletiu sobre como o destino de um profeta pode culminar em sacrifício extremo? João Batista, aquele que ousou denunciar reis e desafiar a injustiça, encontrou seu fim nas mãos de Herodes, vítima da vingança de Herodíades. A história nos mostra que coragem e integridade, por mais admiráveis que sejam, muitas vezes geram inimigos poderosos. O martírio de João não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um evento carregado de simbolismo que reverberou por gerações. A execução de João ocorreu de maneira abrupta e cruel, uma decapitação que consolidou seu status de mártir e profeta. Herodes,
Pressionado pelo desejo de agradar a esposa, cedeu a um capricho que resultaria em uma das mortes mais impactantes da história bíblica. É impressionante pensar que a vida de um homem tão influente pudesse ser decidida em um instante, fruto de interesses pessoais e intrigas da corte. Cada detalhe dessa história nos convida a refletir sobre coragem, justiça e vulnerabilidade humana. Apesar da violência de sua morte, João permaneceu como símbolo de firmeza moral. Sua coragem ao confrontar a corrupção e denunciar injustiças se eternizou, mostrando que a integridade tem peso maior do que a própria vida. Para o povo que o seguia, a perda não significou silêncio, mas um reforço de sua mensagem e da importância de seu ministério. Curioso como o sacrifício extremo muitas vezes amplifica a voz de quem luta por justiça. O martírio de João Batista também revelou a complexidade das relações de poder da época. Herodes, um homem que temia a repercussão de suas decisões, não conseguiu equilibrar política, desejo pessoal e justiça. Já Herodíades, movida por rancor, conseguiu impor sua vontade, mostrando que os conflitos pessoais muitas vezes influenciam a história de forma decisiva. Esse episódio evidencia que mesmo reis e líderes podem ser conduzidos por emoções e interesses em vez de justiça. Além do impacto político e social, a morte de João marcou profundamente a narrativa espiritual. Ele se tornou o exemplo máximo de fidelidade à missão, mostrando que a coragem e a verdade podem se manter inabaláveis mesmo diante da morte. É como se cada palavra de advertência, cada sermão no deserto e cada gesto de justiça tivesse sido amplificado pela decisão de permanecer firme até o fim. O martírio, nesse sentido, não apagou sua mensagem, ele a perpetuou. Curioso também é observar como a tradição católica preservou sua memória. O martírio de João Batista é celebrado como solenidade, e sua figura é lembrada como mártir e profeta exemplar. Essa lembrança não apenas reforça sua importância histórica, mas também convida a estudar mais sobre sua vida e coragem. O impacto de sua morte vai além da época. Ainda hoje inspira pesquisas, reflexões e curiosidade sobre seu papel na história da fé e da moral. A influência de João Batista não terminou com sua morte física. Sua coragem, integridade e firmeza ética continuaram a moldar a fé do povo e inspirar os que buscam compreender a história de figuras emblemáticas da antiguidade. Seu martírio nos mostra que, às vezes, a verdadeira vitória de um homem não está na sobrevivência, mas no legado que deixa para a humanidade. E assim, ao refletirmos sobre o martírio de João Batista, podemos perceber que sua vida e morte nos ensinam sobre coragem, integridade e impacto histórico. Você consegue imaginar como um homem isolado no deserto chegou a se tornar tão influente a ponto de desafiar reis e marcar a história para sempre? Você já refletiu sobre como a história de um homem pode ultrapassar os séculos e continuar a influenciar vidas? João Batista não apenas preparou o caminho para Jesus, mas deixou um legado que atravessou gerações. Sua coragem, integridade e firmeza moral se tornaram referência para estudiosos, historiadores e devotos.
Curioso como um homem que viveu isolado no deserto e enfrentou reis, continua a ser lembrado de forma tão marcante até hoje, após sua morte, relatos de milagres e graças atribuídas a João começaram a surgir. Pessoas em busca de cura, proteção ou orientação espiritual recorriam à memória do profeta, acreditando na intercessão daquele que ousou enfrentar poderosos e manter a verdade acima de tudo. A devoção ao precursor do Messias cresceu, e histórias de intervenção divina reforçaram seu papel como guia moral e espiritual. É fascinante observar como a memória de uma pessoa pode se transformar em inspiração e referência concreta. A canonização de João Batista consolidou seu status como santo e mártir, reconhecendo oficialmente sua importância para a Igreja Católica. Ele passou a ser celebrado como exemplo de fidelidade e coragem, um homem que cumpriu sua missão sem vacilar, mesmo diante da morte iminente. Suas festas litúrgicas, homenagens e imagens espalhadas pelo mundo tornaram-se símbolos visuais e históricos de um legado que não se apaga. Além da canonização, as obras e pregações de João continuam a ser estudadas como textos de referência histórica e moral. Pesquisadores analisam suas ações e discursos, tentando compreender o impacto sociopolítico de suas palavras e a coragem necessária para desafiar líderes poderosos. Cada estudo revela nuances sobre a influência de João, não apenas no âmbito religioso, mas também na história, política e cultura da época. Curioso também é notar como seu legado inspira tradições populares, desde procissões, celebrações, no dia de seu martírio e batismos simbólicos. João é lembrado de formas que conectam pessoas à história e à moral que ele representou. Seu exemplo mostra que coragem e integridade não são apenas conceitos teóricos, mas algo capaz de motivar práticas, rituais e reflexões até hoje. Muitos dos milagres atribuídos a João envolvem proteção, cura e revelações espirituais. Esses relatos, mesmo estudados sob perspectiva histórica ou cultural, reforçam a importância de sua figura na memória coletiva. Eles nos lembram que algumas pessoas deixam marcas que transcendem a vida física, tornando-se inspiração para séculos de estudos e devoção. O legado de João Batista também inclui seu impacto na arte, literatura e iconografia cristã. Esculturas, pinturas, relatos literários e hinos preservam sua imagem, simbolizando coragem, retidão e preparação do caminho para a fé. Essa presença cultural confirma que a influência de João vai muito além das narrativas bíblicas, atingindo o imaginário de diferentes povos e épocas. E assim, ao refletirmos sobre milagres, canonização e legado, percebemos que João Batista não é apenas um personagem histórico, é um símbolo de integridade, coragem e influência moral. Seu exemplo continua vivo, inspirando estudo, pesquisa e curiosidade. Cada gesto, palavra e ato de fé nos convida a aprender, refletir e admirar a força de um homem que marcou a história de forma inapagável. Ao chegarmos ao final dessa jornada pela vida de João Batista, podemos perceber como sua história é, muito mais do que um relato de coragem e fé, é um testemunho de integridade, perseverança e influência que atravessa os séculos.
Ele nos ensina que palavras têm poder, que a verdade precisa ser defendida mesmo diante do perigo, e que cada ação, por menor que pareça, pode marcar a história de forma duradoura. João não apenas preparou o caminho para Jesus, mas deixou um legado que continua a inspirar curiosidade, pesquisa e estudo. E falando em curiosidade, quero saber de você. Qual tema você gostaria que explorássemos no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários e participe ativamente dessa construção do canal. É através da interação de cada espectador que conseguimos trazer conteúdos cada vez mais ricos, detalhados e envolventes, mostrando que a história da fé é cheia de nuances fascinantes que merecem ser descobertas. Se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para continuar essa jornada de descobertas históricas, curiosidades e análises detalhadas sobre santos, profetas e personagens que moldaram a fé e a cultura. Cada vídeo é pensado para que você possa estudar mais, refletir e compreender as histórias que marcaram o mundo sem perder o ritmo do entretenimento informativo. Lembre-se, o estudo da história e dos santos não é apenas sobre datas ou eventos, mas sobre compreender como escolhas, coragem e integridade moldam sociedades. João Batista é um exemplo vivo disso. Ele nos mostra que é possível enfrentar injustiças, denunciar erros e permanecer fiel a uma missão maior, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra você. Para encerrar com uma mensagem que nos inspira profundamente, vamos lembrar do Salmo 31, versículo 24. Sejam fortes e que o coração de vocês se fortaleça, todos vocês que esperam no Senhor. Essa é a essência do legado de João. Coragem, firmeza e confiança na verdade, valores que nos incentivam a estudar mais e aplicar no cotidiano, mesmo diante de desafios e adversidades. Cada detalhe da vida de João, desde o nascimento milagroso até o martírio, nos convida a observar a complexidade da história e a profundidade da coragem humana. Ele se tornou símbolo eterno de resistência moral, preparação espiritual e influência histórica. Estudar sua vida nos ajuda a entender o impacto de um homem que ousou desafiar o poder, transformar corações e marcar gerações. Portanto, continue explorando, continue pesquisando e não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Eles foram preparados para ampliar seu conhecimento, despertar curiosidade e mostrar como a história dos santos e profetas é muito mais rica e instigante do que se imagina. Cada narrativa, cada detalhe e cada curiosidade faz parte de um legado que merece ser descoberto e compreendido. E, por fim, inspire-se na trajetória de João Batista. A coragem, a integridade e a missão podem superar qualquer obstáculo. Que sua vida seja exemplo de perseverança e que você continue estudando e aprendendo com cada história que trazemos aqui. Compartilhe suas reflexões, sugestões e continue essa jornada conosco. A história está viva e cada descoberta começa com o desejo de conhecer,